Salve, família palmeirense! O dia já começa daquele jeito, com o Verdão em campo e muita coisa acontecendo nos bastidores, porque quando o Palmeiras joga, o noticiário não para. Hoje tem compromisso importante pelo Campeonato Paulista, confronto fora de casa, clima de decisão e aquele cenário que sempre gera assunto antes, durante e depois da bola rolar. É noite de jogo. É noite de observação, tanto do desempenho coletivo quanto de situações específicas que podem influenciar diretamente o planejamento da temporada. Às 8 horas da noite, Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam em Novo Horizonte, em um duelo que promete ser bem mais complicado do que muita gente imagina. O time da casa conhece bem o estilo do Verdão. Costuma dificultar, e ainda tem uma situação curiosa envolvendo o elenco. Caso o Novo Horizontino queira utilizar o meio-campista Rômulo, precisará arcar com um valor estipulado em contrato, já que o jogador pertence ao Palmeiras e está emprestado até dezembro de 2026. É aquele tipo de detalhe que passa despercebido para alguns torcedores, mas que pesa na tomada de decisão dos clubes antes da escalação final. Enquanto o time profissional entra em campo pelo estadual, a base ainda sente os reflexos de uma eliminação dolorosa. O Sub-20 se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior após uma partida intensa, cheia de reviravoltas e emoção até o último lance. O jogo terminou empatado no tempo normal, com 2 gols para cada lado, depois de um roteiro dramático. O Palmeiras saiu na frente, sofreu a virada, buscou o empate nos minutos finais e ainda teve a chance de definir a classificação nos acréscimos. Mas a decisão equivocada no último passe acabou custando caro. Nos pênaltis, a disputa foi longa, tensa, com todos os 5 cobradores convertendo inicialmente, até que nas cobranças alternadas o adversário levou a melhor. Eliminação que dói, especialmente em uma competição que o Palmeiras aprendeu a tratar com mais ambição nos últimos anos. Mesmo assim, alguns nomes saem valorizados. E um deles chamou bastante atenção pela personalidade e pelo desempenho consistente durante a campanha. O zagueiro Pimenta foi um dos destaques, inclusive balançando as redes, e já começa a despertar interesse do futebol europeu, sendo monitorado por clubes de fora. Esse cenário reforça algo que já virou rotina no Palmeiras, a base constantemente observada por equipes do exterior. Vários garotos chamaram atenção ao longo da competição, e isso não é coincidência. O trabalho de formação segue forte, mesmo em anos em que o título não vem. Jogadores como Sorriso, por exemplo, foram decisivos em vários momentos e terminaram a Copinha como um dos principais nomes do elenco. Resta saber como o clube pretende conduzir a carreira dele a partir de agora, já que este é o último ano de elegibilidade na base. A possibilidade de empréstimo existe, assim como a chance de integração ao elenco principal, tudo vai depender das avaliações internas. Após a eliminação, uma fala chamou bastante atenção nos bastidores. O diretor das categorias de base foi direto, sem rodeios, ao analisar o desempenho da equipe. Reconheceu a entrega, o esforço emocional, mas deixou claro que o time ficou devendo futebol. Sem desculpas, sem justificativas externas, apenas a constatação de que o rendimento esteve abaixo do esperado. Esse tipo de postura agrada parte da torcida, porque mostra cobrança, mostra processo e, acima de tudo, reforça que a formação também passa por frustrações, aprendizado e responsabilidade. Mudando o foco para o mercado, o nome de Gabriel Jesus voltou a ganhar força nos últimos dias. Um grande portal inglês destacou que o atacante segue bem avaliado internamente no Palmeiras e que um retorno não está descartado no médio prazo.
Mesmo em processo de recuperação de lesão, o jogador continua no radar, muito mais pelo que representa dentro e fora de campo do que apenas pelo momento físico. Hoje, a equipe inglesa não cogita liberar o atleta, especialmente pela disputa intensa do campeonato nacional. Mas o cenário pode mudar mais adiante. A vontade do próprio jogador pesa. Gabriel Jesus nunca escondeu o carinho pelo clube que o revelou e já deixou claro que deseja voltar enquanto ainda estiver em alto nível competitivo. Ele não pensa em um retorno apenas para encerrar a carreira, mas sim para disputar títulos, ser protagonista e ajudar o Palmeiras em grandes decisões. Aos 28 anos, ainda tem muito futebol para entregar. E a torcida, claro, já começa a imaginar como seria ter novamente uma cria da academia liderando o ataque do Verdão. Outro nome que segue movimentando os bastidores é o de Almada. Informações vindas da Europa indicam que o jogador está cada vez mais distante do atual clube e pode mudar de destino em breve. Embora nenhuma publicação tenha citado diretamente o Palmeiras, é de conhecimento geral que o clube acompanha a situação e mantém conversas paralelas, assim como acontece com outros nomes do mercado sul-americano. A disputa não é simples. Envolve concorrência internacional, valores elevados e negociações que costumam se arrastar. Nesse mesmo pacote de especulações, aparece também o interesse em John Arias, jogador que agrada bastante a comissão técnica e a diretoria. Entre os dois nomes, há quem prefira Almada pelo perfil técnico, pela versatilidade e pela capacidade de decidir jogos grandes. Alguns veículos apontam que Arias estaria mais próximo, justamente por ser uma negociação considerada menos complexa, mas, até o momento, não existe acordo fechado. A janela segue aberta até março e o Palmeiras trabalha com cautela, sem pressa, observando cada detalhe antes de avançar. É esse cenário que mantém o torcedor atento, acompanhando cada movimentação, cada rumor, cada informação que surge ao longo do dia. O Palmeiras segue ativo no mercado, avaliando oportunidades, equilibrando investimento e planejamento, enquanto dentro de campo o time segue com a responsabilidade de competir, vencer e sustentar o nível alto que a torcida se acostumou a ver nos últimos anos. Seguindo nesse clima de mercado aquecido, o Palmeiras também avança em negociações mais discretas, aquelas que muitas vezes não geram tanto barulho imediato, mas que fazem diferença no médio e longo prazo. Um exemplo claro disso é a situação de Larsson. O clube está ajustando os últimos detalhes para adquirir o jogador em definitivo, com um acordo encaminhado junto ao Goiás. A ideia é garantir 50% dos direitos econômicos do atleta, em uma operação que envolve um investimento considerado estratégico pela diretoria, apostando no potencial de valorização e no crescimento esportivo do jogador dentro do projeto do Verdão. Internamente, a avaliação é bastante positiva. Larsson é visto como um atleta promissor, com margem de evolução, capaz de entregar rendimento técnico e ainda gerar retorno financeiro no futuro. Essas movimentações mostram que o Palmeiras não olha apenas para nomes de impacto imediato, mas também mantém o foco em construir um elenco equilibrado, com jogadores que possam amadurecer ao longo das próximas temporadas. A negociação caminha para o desfecho, restando apenas ajustes burocráticos para que o anúncio oficial aconteça. Enquanto isso, outros nomes aparecem no radar, mas nem todos avançam. O volante uruguaio Lucas Torreira, atualmente no futebol turco, foi oferecido ao Palmeiras. Jogador experiente, com passagem por grandes ligas e presença constante em seleções, mas
Mesmo assim, a diretoria optou por não seguir adiante com as conversas. A avaliação interna aponta que, apesar da qualidade, o perfil do atleta não se encaixa totalmente no que o clube busca neste momento para o meio de campo, seja por questões financeiras, seja por planejamento esportivo. O Palmeiras entende que o setor já conta com opções consolidadas e jovens em desenvolvimento, e qualquer nova contratação precisa realmente elevar o nível do elenco. Por isso, mesmo diante de um nome conhecido e com um currículo respeitável, a decisão foi de cautela. A tendência é que o jogador siga outro caminho dentro do futebol brasileiro, enquanto o Verdão mantém o foco em alvos considerados mais alinhados com sua filosofia atual. Outra situação que chama a atenção envolve Riquelme Felipe. O Palmeiras foi claro em sua posição e estabeleceu um valor elevado para abrir conversas. A pedida gira em torno de 15 milhões de euros, cifra que reflete não apenas o talento do jogador, mas também o entendimento do clube sobre o mercado internacional e a valorização dos seus ativos. Houve uma proposta de um clube europeu oferecendo aproximadamente 8 milhões de euros, valor considerado muito abaixo do esperado, o que praticamente inviabiliza qualquer avanço no negócio neste momento. Essa postura reforça algo que o torcedor já percebeu. O Palmeiras não tem pressa para vender e não abre mão de seus jogadores por valores que não condizem com o potencial apresentado. A diretoria prefere segurar, desenvolver e valorizar ainda mais do que negociar de forma precipitada. Esse modelo já deu resultado em outras oportunidades e segue sendo adotado como padrão. No meio de tantas especulações, o que se percebe é um clube atento, ativo, mas extremamente calculista. As negociações não são simples, muitas vezes se arrastam, envolvem diferentes clubes, empresários e interesses diversos. Algumas avançam rapidamente, outras esfriam, e algumas sequer saem do campo das sondagens. Faz parte do jogo, especialmente em uma janela que ainda tem bastante tempo pela frente. O torcedor acompanha tudo isso com expectativa, ansiedade e, claro, muita opinião. Cada nome ventilado gera debate, comparações, projeções e sonhos. Mas, nos bastidores, o Palmeiras trabalha com pés no chão, tentando equilibrar competitividade imediata e sustentabilidade a longo prazo. O clube sabe que não basta contratar por contratar, é preciso encaixe, planejamento e visão de futuro. Dentro de campo, enquanto isso, o time segue sendo testado, observado e ajustado. Jogos do Campeonato Paulista servem não apenas para buscar resultados, mas também para avaliar peças, entender dinâmicas e preparar o elenco para desafios maiores ao longo da temporada. Cada partida traz respostas e novas perguntas, tanto para a comissão técnica quanto para a diretoria. É nesse contexto que o Palmeiras vai construindo seu caminho entre jogos decisivos, movimentações de mercado e decisões estratégicas que nem sempre agradam a todos, mas fazem parte de um projeto sólido. O Verdão segue atento às oportunidades, monitorando atletas, negociando com cautela e mantendo o foco em permanecer competitivo em todas as frentes. Enquanto o cenário do futebol segue mudando a cada dia e novas informações continuam surgindo nos bastidores, mesmo com tantas movimentações fora das quatro linhas, a comissão técnica segue concentrada no desempenho imediato do elenco. Cada jogo é tratado como parte de um processo maior, onde não basta apenas vencer, mas entender como o time reage a diferentes contextos. Partidas mais travadas, adversários fechados, gramados complicados e pressão externa acabam funcionando como testes importantes para ajustes finos.
principalmente pensando em competições mais pesadas que vêm pela frente. Outro ponto que pesa bastante é a gestão física dos jogadores. O início de temporada costuma exigir cuidado redobrado para evitar lesões e quedas bruscas de rendimento. Por isso, algumas escolhas podem parecer conservadoras para a parte da torcida, mas fazem sentido dentro do planejamento. O Palmeiras sabe que não adianta acelerar demais agora e pagar o preço mais adiante, quando o calendário apertar e as decisões começarem a aparecer em sequência. A base também continua integrada ao dia a dia do clube, mesmo após a eliminação recente. O trabalho não para, e vários atletas seguem sendo observados de perto, treinando com o elenco principal e ganhando minutos em atividades internas. Esse intercâmbio é fundamental para manter viva a identidade do clube, que aposta na formação não apenas como vitrine, mas como parte essencial da construção de um elenco competitivo e financeiramente saudável. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o Palmeiras segue em constante movimento, atento a cada detalhe, tanto dentro quanto fora de campo. A temporada ainda está no começo, mas já deixa claro que será intensa, cheia de desafios e decisões importantes. E enquanto a bola rola, os bastidores seguem aquecidos, com novas informações surgindo, negociações avançando ou esfriando, e o torcedor sempre ligado, acompanhando cada passo do Verdão. A verdade é que o Palmeiras vive um momento de estabilidade rara no futebol brasileiro, mas isso não significa acomodação. Pelo contrário, a exigência é cada vez maior, porque o patamar subiu. Manter-se no topo exige planejamento, decisões acertadas e capacidade de lidar com críticas. E é nesse cenário que cada informação de bastidor ganha peso, porque tudo pode impactar diretamente o desempenho dentro de campo. Com a janela ainda aberta, a expectativa é de que novas movimentações aconteçam, tanto de chegada quanto de saída. Algumas negociações podem surpreender, outras podem frustrar, mas o jogo segue sendo jogado também fora das quatro linhas. E o torcedor, atento a cada detalhe, segue acompanhando, comentando e esperando por novidades que possam fortalecer ainda mais o Verdão na sequência da temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando, o mercado da bola voltou a pegar fogo com uma possível negociação que promete movimentar o futebol brasileiro. Segundo informações extraoficiais que circulam nos bastidores, o Palmeiras teria recebido um sim de Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, para vestir a camisa alviverde na próxima temporada. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, já causou verdadeiro rebuliço entre torcedores e dirigentes. De acordo com fontes próximas ao jogador, Pedro Guilherme estaria inclinado a aceitar a proposta palmeirense, motivado pelo desejo de novos desafios e pela chance de se firmar como protagonista em outro grande time do país. A movimentação teria sido acelerada após conversas discretas entre representantes do atleta e membros da diretoria do Palmeiras, que vem monitorando de perto o desempenho do atacante no Flamengo. A especulação ganhou força quando Jacques Wagner Landim, presidente do Flamengo, teria reagido de maneira explosiva ao tomar conhecimento do interesse palmeirense. Fontes relatam que Landim não escondeu a insatisfação com a possibilidade de perder uma de suas peças ofensivas mais importantes, reforçando a expectativa de que a negociação ainda enfrentará algumas turbulências antes de qualquer definição. Entre torcedores, o rumor divide opiniões.
Enquanto parte da torcida alviverde celebra a chance de ter um reforço de peso, a nação rubro-negra manifesta incredulidade. Sem entender o suposto desejo do jogador de deixar um dos maiores clubes do país. Nos bastidores, agentes do mercado e analistas especulam sobre os impactos que uma eventual transferência teria no futebol brasileiro. Não apenas pelo talento do atleta, mas também pelo peso simbólico de uma troca direta entre dois gigantes. Embora nenhuma das partes tenha se manifestado oficialmente, o nome de Pedro Guilherme já circula em redes sociais, grupos de WhatsApp e sites esportivos como possível reforço de impacto para o Palmeiras. Resta saber se o acerto será apenas uma negociação preliminar ou se realmente irá se concretizar, deixando o Flamengo em alerta e a torcida palmeirense em expectativa máxima. A movimentação promete agitar as próximas semanas. E especialistas já destacam que o desenrolar desse possível negócio pode ser decisivo para as estratégias de ambos os clubes, não apenas dentro de campo, mas também no cenário financeiro e de marketing. Entre rumores, especulações e declarações explosivas, uma coisa é certa. O futebol brasileiro está prestes a viver mais um capítulo emocionante nessa novela que parece longe de ter um final definido. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!